Olá pessoal, ixi, tem tempo que eu não faço live, hein? Muito tempo. Vou pegar o Gatorade aqui da Dice. Olá, olá, olá. Hoje nós temos uma live com o meu amigo Lucinho Barreto sobre Não Olhe Pra Cima. Eu acho que vai ser engraçado hoje aqui. Manda uma mensagem pro pessoal aí, convida o pessoal para participar. Chama a turma toda para estar junto com a gente aí nessa live. Que eu acho que vai pegar fogo aqui hoje, hein? Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho. E você? Pessoal dos Estados Unidos aqui. Ana Lúcia, Romualdo, Yara, Miranda Castro. Olá, Miranda, que alegria ter você aqui. Pérez, Márcia. Cadê o Lúcio? Meu amigo Lucinho Barreto. Boa tarde, Miranda. Alegria demais. Sandro de Paula, meu cunhado. Acabei de falar ali que cunhado não é parente, mas você é. Lucinho tá aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente entrar ao vivo. Não foi? Foi. Oi, Aí. tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. E Eu aí? vou, eu vou tirar os comentários aqui, Lucinho. Onde é que eu tiro isso aqui, hein? Vamos lá. Eu não sei mais nem onde é que tira comentário. Depois eu coloco. Pessoal, então, eu estou aqui com meu amigo Lucinho Barreto para falar um pouquinho do filme Não Olhe Pra Cima. Você assistiu o filme, Lucinho? Assisti o filme, eu confesso que eu tive que assistir e reassistir o final porque eu não acreditei. Eu não acreditei no final. A classificação dele é uma comédia, mas ele é, na verdade, um panfleto, né? Um panfleto, na minha opinião, mal feito. Ele não serviu nem para rir, não serviu para politizar, não serviu para nada. Eu vi um elenco de muitas estrelas assentadas para contar uma história, uma velha história, né? É o velho ataque contra a cultura judaico-cristã e uma tentativa de lacrar muito grande com nomes assim galácticos. É E, incrível. e O eu tava, elenco é um super time de astros. sim, muita gente famosa e muita gente famosa por serem democratas ferrenhos, por serem pessoas que durante todo o governo Trump falaram bastante mal do presidente Trump. E um detalhe, o JB, é que o filme foi escrito antes da pandemia. Ou seja, o filme foi escrito no período em que Donald Trump era o presidente. Então, aquele foi um recado bem dado para o presidente da época e para o nosso presidente também, né? Lucinho, é engraçado isso que você está falando, porque muita gente que comentou, inclusive, aí no meu post que eu fiz da crítica do filme, eles não sabem que o filme tinha um endereço, né? Tem Ele tinha. muito. Ele, Olha, a Netflix não é uma plataforma que queira outra coisa a não ser externar a aqueles... sua visão política de mundo. Exatamente. Você sabia, JB, que a série The Chosen tentou ir para a Netflix e a Netflix disse não. Por quê? Porque apresenta um Jesus real, apresenta um Jesus dos evangelhos, apresenta um Jesus que salva e eles não estão muito interessados nisso. Então, Mas, coloca... Lucinho, o que fazer com o pessoal que diz que gostou, que riu, que a crítica é uma crítica fundamentada? O que dizer desse pessoal que... por exemplo, eu disse assim, eu sugiro, a expressão, não sei se você leu minha crítica, Entendi. sugiro que você não perca o seu tempo e assista esse filme. Parece que isso se tornou tipo uma ditadura, um despotismo, foi assim uma proibição e
que gente assim caiu em cima falando como? Não, assista. E o pessoal chegava com imperativo, dizendo assista o filme, vacine-se. Eu não sei o que tem a ver assistir o filme e se vacinar, né? Eu não sei. E o pessoal chegando, não, e aí a categoria das pessoas chegando, dando ordem e dizendo como você e os conservadores realmente têm problemas. Eu não disse que os conservadores não têm problemas, eu não disse nada. Eu disse que o filme é um folheto, um panfleto político partidário. E não é só político, é político partidário. Porque o Adam McKay, que é o diretor, que também é diretor do A Grande Aposta, de 2015, e diretor do Vice. O Vice, eu não sei se nem é pior ainda do que esse filme, não sei qual dos dois é pior, assim, dentro da perspectiva de vender uma mensagem fazendo uma crítica contra os inimigos políticos, porque o filme ele tem um endereço. Você disse, eu já tinha ouvido, o filme foi programado para ser um ataque contra o governo Donald Trump pelo diretor. Exatamente. E foi bem assertivo. A gente vê no filme a nudez da Meryl Streep, que ninguém... vamos dizer, é a Fernanda Montenegro da América, e ela é mais ativista contra o Trump ainda do que o DiCaprio. Ela consegue ser assim, a chefe dos atores e atrizes americanas numa voz contra... E eles também levantaram bastante a voz contra o capitalismo. O capitalismo que eles vivem nele. Essa é a grande hipocrisia. Porque quando o cometa está vindo, e eles descobrem que o cometa é feito de ouro e de diamante, aí eles resolvem ganhar 140 trilhões de dólares, e com isso eles estão se referindo aí tanto a América quanto ao Brasil, com a sua floresta amazônica. E as indiretas não são indiretas, são diretas. Essa é a minha preocupação, JB, que as pessoas estão assistindo uma coisa como entretenimento, que é tudo, menos entretenimento. Aquilo ali é um recado. Tem uma hora que a cena foca no DiCaprio, assim, e ele fala assim, você, fascista! E grita, é aquele grito mesmo, assim, do progressismo, de ir contra a ortodoxia e os ensinos cristãos. E aí o Donald Trump está falando lá, a Meryl Streep, e de repente ela fala, este país pertence a Jesus. Aí a ordem que é usado é um Jesus, né? E essa semana, por uma ironia, o Donald Trump disse, este país tem um salvador, e este salvador não sou eu. Ele falou isso na fala dele de Natal. Ele falou que o salvador da América é Jesus. Então, assim, aí já estão dizendo que houve até uma profecia, porque o filme foi lançado e ela falou isso antes dele falar. Mas, na verdade, aquilo é tudo um canhão apontado para o estilo de vida judaico-cristão. E isso vai mudando. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, a pílula azul e a pílula vermelha. Red pill, blue pill. Isso. Ok? Eu estou assustado, Lucinho. Sim. Porque o pessoal tem escolhido a pílula azul. Tem. As críticas à minha crítica, elas são assustadoras. Eu posso ler algumas, assim, do tipo... O filme não tem nada de político. Jesus, assim, tipo, gente, eu não quero ganhar uma discussão e perder o coração de ninguém, nem quero ser ofensivo, né? Essa é uma sátira, é uma comédia. Então, eles estão fazendo escárnio, zombaria das questões sociais, ok, estão fazendo zombaria, dizendo que uma mídia está amenizando, a mídia ali no filme, ela ameniza, ela amacia a notícia. Senhoras e senhores, vocês acreditam que a mídia está simplesmente tirando peso daquilo que está acontecendo no mundo, ou ela está colocando peso sobre peso? O que nós estamos vendo é uma indústria do medo, do pavor, do pânico, do susto, que quer colocar todo mundo dentro de casa assombrado que o mundo vai acabar, ou é simplesmente o que o filme tenta retratar? Não é verdade, gente. JB, a verdade, inclusive, é que no início, quando eles descobrem o cometa,
e eles vão contar para presidente, a presidente faz escárnio porque está chegando as eleições. Aí eles correm para a mídia para alertar o mundo sobre o cometa. E o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. A mídia, ela é aquela frase do Denzel Washington: se você não se informa, você é desinformado. Se você se informa, você está mal informado. Eles correm para os programas de televisão para poder informar o mundo do cometa, sendo que a gente sabe que o que a gente vê hoje é exatamente, literalmente, ou você vive a vida de G1 ou uma vida de Jesus. Eu tenho falado essa frase muito. Ou você vive de G1 ou você vive de Jesus. Acabei de ler agora a crítica, a maior crítica feita ao filme até agora, do Observer, que é o grande jornal inglês. E a colunista disse o seguinte: o McCain pecou na política, pecou na sátira e pecou em não tirar as pessoas do lugar onde elas estão. Então, até os críticos seculares do filme estão dizendo que o filme não cumpriu o seu papel de comédia, não cumpriu o seu papel político, foi uma falácia, e, para compensar toda essa falta, encheu de nomes maravilhosos. É porque é aquela história, né? Quando a música é ruim, tem que pôr muita gente para cantar. E aí é isso que a gente vê. Agora, uma pessoa olhar esse filme e fazer um comentário como esse que falou com você, Não, eu quero ler um comentário para você aqui agora. Eu estou assustado. Eu estou assustado pela falta de visão bíblica de mundo dos cristãos. Eles não foram discipulados. O cristianismo que a gente pregou de, sei lá, 50, 100 anos para cá, não sei quanto tempo, é um cristianismo superficial que não transforma a sociedade. É um cristianismo que tenta se resumir às quatro paredes de um templo. É um cristianismo escapista, é um cristianismo Sim. maluco. Olha só o que o sujeito escreveu. Assim, eu não estou aqui querendo expor ninguém, mas eu preciso expor a estupidez. Eu preciso mostrar como as pessoas estão alienadas. E o pior de tudo é que elas dizem que querem salvar os outros da bolha, mas elas são a bolha. Olha só. Alienar isso tudo porque eu falei para não assistir o filme. E foi uma sugestão. Digo, assista se quiser. Se quiser assistir, assista. E não assista só esse. Assista a Grande Aposta, assista o Vício, assista o outro daquelas 3 mulheres lá da Fox News, que teve aquele escândalo, que é também outro filme progressista. Tem muito filme progressista para você assistir. E como os judeus lá no deserto, comer carne até sair pelo nariz. Se você quiser filme progressista, tem aí a rodo. Você não precisa nem procurar. É só chegar lá e assistir, entendeu? Liga a televisão e assiste um filme com essa visão de mundo, de desconstrução do nosso modelo civilizatório. Então, diz o sujeito, alienar os cristãos desse tipo de conteúdo é criar uma bolha para o qual, quando eles saírem, há o risco de despreparo para lidar com a quantidade de ataques que receberão. O quê? O quê? Nós todos os dias estamos sendo sujeitos a esse tipo de mensagem toda hora, todo minuto, todo segundo, nos jornais, você liga a TV, você está na rua. Qualquer coisa que você faça, nós estamos sendo atacados pela agenda. E o sujeito disse que nós estamos criando uma bolha porque estão dizendo não assista que é perda de tempo. Não, assista se você quiser. Eu me arrependi de dizer para não assistir. Porque o sujeito disse assim, você está censurando. Censurando não, eu sugeri para não assistir, para não perder seu tempo. Agora, se você quiser assistir, assista até sair carne pelos narizes. Eu acho que o que o filme tentou fazer, o McCain, ele tentou realmente atacar um Trump já vencido. Agora, assim como o Adélio, e assim como tudo que atacou o conservadorismo, você pega o Maurício, nós temos o Maurício, que é o Maurício foi atacado, foi demitido, e o cara agora, se ele quiser sair candidato senador, ele é eleito porque a plataforma dele cresceu demais. Eu, Lucinho, acho que, além do filme ter sido de mau gosto e da sua sugestão estar corretíssima, de não perder o tempo de ver, eu acho que ele serviu como um tiro pela culatra, porque a avaliação do primeiro ano do governo atual, do Biden, ele mostra um Trump fortíssimo. Então, as pessoas que estão vendo o filme agora, inclusive alguns me disseram, esse filme não é porque o Trump já está forte de novo, e na verdade, está servindo para isso.
porque os democratas já estão tão desesperados, porque o índice de aprovação da Kamala e do Biden são baixíssimos. O único presidente que teve um índice tão baixo foi o Trump Jr. no final do mandato dele. Então, eles já estão vendo e já estão entendendo que aquele ataque que eles estão fazendo ali, ele vai se voltar contra eles. No fundo, JB, seja a sociedade americana, seja a sociedade brasileira, nós somos uma sociedade que até peca, mas não gosta da glamorização disso. Em outras palavras, nós podemos até pecar dentro de quatro paredes, mas no grosso, nós queremos a sociedade judaico-cristã. E quando esses são atacados, vira uma chacota. Esse filme é uma chacota. É uma brincadeira. Eu quero oferecer uma chave aqui para as pessoas que querem assistir filmes e perceber o que na verdade acontece. Tem filme que é só mensagem, uma história muito legal. A gente não tem que encontrar política nem nada nele, apesar de que a política está em todo canto. Mas o grande princípio para analisar uma história são os arquétipos. A Bíblia é cheia de arquétipos. A Bíblia fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus quer reproduzir aquele modelo, que é um homem sincero, honesto, quebrantado. Um leão contra os inimigos, um cordeiro, né, com relação a Deus e os amigos. É o cordeiro e o leão. Né? Jeú é aquele arquétipo do cara valente, guerreiro, que passa dos limites. Nós temos ali, Jezabel morreu, a tal da princesa Fenícia, e ela aparece em Tiatira, sim, mais de 1000 anos depois, não, 800 anos depois, ela está lá na igreja de Tiatira. Mas não é a pessoa que tinha morrido, é o arquétipo, é a pessoa que tem o mesmo comportamento, a mesma ação, a mesma atitude, né? Que quer matar os profetas, que se auto-intitula profetiza e que pratica feitiçaria. Lá na igreja de Pérgamo, a gente tem Balaão. Balaão amou o prêmio da injustiça, foi lá o sujeito que quis amaldiçoar o povo de Deus. E ele aparece na igreja de Pérgamo. Em mais de 1000 anos depois, já está ele na igreja de Pérgamo. Mas não é o homem Balaão, senão a pessoa com o mesmo espírito, com o mesmo comportamento, com a mesma atitude. São arquétipos. Os personagens bíblicos, todos eles são arquétipos. Aí você pega o arquétipo, tem vários arquétipos naquele filme. O arquétipo da adolescente genial, né? Jennifer Lawrence, uma PhD em astronomia que descobre o cometa é chamado pelo nome dela, só que ela não quer se sujeitar a protocolos e regras sociais nenhum. Ela é uma doutora e ela não quer chegar na Casa Branca de coturno, de calça jeans, e não quer, de maneira nenhuma, se acomodar àquilo que se exige como protocolo para entrar e permanecer num lugar. Então, ela vai dar uma entrevista, ela não quer usar um vestido, ou seja, ela odeia qualquer tipo de limitação à sua liberdade. É o mesmo espírito da Elsa da Frozen, o mesmo tipo da Rey lá do Star Wars, que não aprende nada com ninguém, que já nasceu sabendo tudo, que mexe as pedras, que é mais forte do que... É incrível como nós estamos vendendo um arquétipo hoje de alguém que não pagou o preço por nada e que merece tudo, e que sabe todas as coisas e quer nos ensinar as coisas, que é uma geniazinha, um adolescente simplesmente rebelde, que sabe todas as coisas e que não precisa de ninguém ensinar nada para ela. Inclusive, JB, o arquétipo forte que tem é da águia e da galinha. Essa questão de não olhe para cima. Seja uma galinha, fique olhando para baixo e olhe para cima. Se você olhar para cima, você vai ver o que não é para ver. Mas aí você abre sua Bíblia em Lucas 20, verso 28, Jesus fala assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos e olhai para cima, porque está próxima a vossa redenção. O que Cristo quer é que a gente veja a verdade dos fatos sempre. E esses arquétipos, eles fazem exatamente com que haja uma modelação de comportamento por parte de pessoas que estão inocentemente bebendo daquela fonte. Então você pega lá o cientista, que ele é o cara que descobriu e ele que deu voz a tudo, e ele vai no programa de televisão e ele apela e ele fala: vocês vão morrer e tal. Só que na vida privada dele, ele adultera, ele trai a mulher, ele tem uma série de discrepâncias. Em outras palavras, se eu sou o dono da verdade no fato político, eu posso ser imoral na minha vida pessoal, que isso aí não tem problema nenhum. Está sendo vendido.
Ele tem uma família disfuncional, a esposa traiu ele traiu a esposa, e tem filhos de 30 anos que moram em casa. É. É, ou Exato. seja, ali é outro modelo falido. Aí dorme com a âncora do jornal, lá, a outra estrela também de cinema, né? Obviamente que é uma sátira, né? As pessoas tentam explorar, mas olha, muita gente diz que gostou, Luciano. Eu acho que gosto, beleza, não se põe na mesa, e gosto é uma questão pessoal, mas, sinceramente, eu sou assim, um admirador de boas histórias. Eu Sim. amo grandes histórias. O filme, ele é bem produzido, mas ele é feito às pressas. Você vê que ele é um filme montado às pressas, né? Sim. A história é muito cheia de intenções. Sim. Ela não é honesta. O que a gente tenta transmitir para o pessoal é que a história não é isenta. Quando coloca lá o boné vermelho, com a roupa vermelha, num comício, o que eles estão dizendo? Aquilo ali é o movimento de que nos Estados É, Unidos. Quem é que saiu de vermelho e fica com aquele boné lá fazendo comício? E é, ela vestida e fazendo oração em nome de Jesus. Aí então, termina o filme, aparece o menino, que é o astro do momento do Duna lá, o sim, Timothy, aquele cara lá. E sim, aí, na hora, ele fala assim: eu não tenho religião, meus pais me criaram como evangélico e eu não me orgulho disso. sim. Mas Então, eu consegui ter uma religião, uma fé do meu tipo. Ou seja, é aí ele pós-modernidade na veia, é o espírito do tempo. Ou seja, fala, faça um Deus à sua imagem. Tem uma religião que você gosta, cria a religião que você quer, pegue um Deus na prateleira, isso, crie o seu Deus, faça o seu Deus à sua imagem. Se Deus te fez a sua imagem, agora vamos fazer Deus a nossa imagem. No final, só para terminar esse ponto, vai lá ele orar. E a oração agora é sincera, aquele momento de agradecimento, que é o momento mais alto, né? O momento de é, agradecimento, por que eu sou grato, eu vou morrer pelo que eu sou grato. Bonita, né? Bonita é, história. Só que aí vai orar, e ele faz uma oração bonita, né? é. Elegante, fina. E não tem Jesus, não. O que Não tem Jesus, não. Jesus é só para lacrar, Lucinho. é só Jesus para. é só para jogar lama. E esses cristãos aí que estão me assistindo, vou falar que nem o André Valadão, né? Que defende esse tipo de agenda, vocês são crentes, não. Vocês são outra coisa, vocês são esquerdistas, progressistas, vocês são muita coisa, mas crentes vocês não são, não. Vocês creem em outro livro. Vocês estão dizendo que estão seguindo o mestre Jesus, vocês estão seguindo o mestre Nietzsche, vocês estão seguindo o mestre Rousseau, vocês estão seguindo o mestre Marx, vocês estão seguindo Derrida, vocês estão seguindo Foucault, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Essa turma aí é a turma que está discipulando vocês. A propósito, esse pessoal não foi discipulado, sim. Eles não têm Não, um eixo doutrinário baseado nas escrituras para poder defender qualquer tipo de assunto. É por isso que eu lancei esse livro do Jim Gallo, que vai falar aqui de todos esses assuntos polêmicos da vida. Capitalismo e socialismo. O que a Bíblia diz sobre capitalismo? Aborto. O que a Bíblia diz sobre aborto? O que a Bíblia diz sobre juros? O que a Bíblia diz sobre impostos? O que a Bíblia diz sobre todos esses cenários? Nós temos uns inteligentinhos e uns artistas por aí, Luciano, que não foram discipulados na Bíblia, foram discipulados em outra coisa. Porque o sim. que eles falam, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que Jesus disse. Eles são discípulos de outro mestre, eles são discípulos lá do... Deixa para lá. Antigamente a gente tinha que jogar o disco da Xuxa ao contrário para poder ouvir música de Satanás. Hoje está tudo aberto. Você não tem que virar o disco ao contrário. Quando eu assisti, engraçado que eu assisti meu filho e a Patrícia. E o meu filho assistindo comigo, falando assim: esses caras não cansam de apanhar do Trump. Ele mesmo começou a falar, porque ele viu que o filme era completamente politizado e que existe no filme também um outro arquétipo, que é isso que você falou aí. É a maior fake news da história. Estou com Deus, estou afastado da igreja, mas nunca longe de Deus. Então é um menino que ele tem Deus, mas ele está afastado da igreja. A igreja ela é tirada completamente, pastor. Eu fiz questão um dia atrás, um tempo atrás, de assistir filmes que tivessem com pastor, tivesse igreja, que tivesse até padre. Não há um filme na Netflix, não há uma série
onde um pastor é mostrado de uma forma elegante, ou ele está roubando, ou ele está abusando, ou ele está no lado errado. Então, o homem branco, hétero, capitalista, ele é mau, ele é o opressor. E é dessa forma que é apresentada, de forma geral, os filmes. Então, eu estou ficando um chato para poder ver filme, para poder ver série, porque eu começo a ver esse tipo de coisa, eu falo assim, ah lá, tava bom para ser verdade. Já começou. Então, eu comecei a ver o filme, eu pensei, vamos ver o que eles vão falar desse cometa. Quando eu vi para onde iam, eu falei assim, eu não acredito. Eu não acredito que... Será que foi o Partido Democrata que financiou esse filme? Deixa eu ver até onde vai dar. E quando eu vi o fim, eu não sei se você sabe, mas o McCain, ele fez um outro fim. Ele fez um fim paralelo, que ele, inclusive, disponibilizou agora no YouTube para as pessoas assistirem, mas ele preferiu o fim que ele deu, porque ele quis mostrar que o negacionismo e os conservadores e os gananciosos vão conseguir destruir o planeta Terra e que a opção vai ser ir morar no outro planeta. E quando a Meryl Streep disse que topava aparecer nua, aí ele falou, não, então é esse o final que eu quero. Ele optou mais por causa disso. O outro final até faz um pouco mais de sentido. Mas a gente vê exatamente assim, não sei se eu vou usar a palavra inocência, a inocência das pessoas de olhar, ver o filme e não conseguir perceber nada. Então isso me preocupa, porque se uma mensagem tão rasgada dessa não... E quando a mensagem vier um pouco mais velada? Porque hoje, JB, está acontecendo o que está em Apocalipse 22:11. O que é injusto, mais injusto ainda, quem é impuro, mais impuro, quem é santo, mais santo, e quem é fiel, mais fiel. E a coluna do meio está sumindo. Esse terceiro lugar não existe mais. Hoje o mundo está daltônico. Ou é preto ou é branco. Ou você é conservador ou você é progressista. Ou você crê no que a Bíblia diz ou você não crê no que a Bíblia diz. E a internet deu voz para muita gente que não tem lastro. Então, o cara hoje, ele vê 2, 3 vídeos ou lê 2, 3 livros e ele vem para a internet para ser o professor lá do filme, para poder guiar a humanidade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Complicado. Olha, essa questão do arquétipo é muito complicada, porque o arquétipo se reproduz. O que é o arquétipo? James Dean, Madonna, Anitta, são pessoas que representam comportamentos e que se reproduzem na sociedade. Então, a menina rebelde, a geniazinha, que sabe tudo, já citei aqui alguns exemplos dela dentro do universo cinematográfico. Ela está muito presente hoje, essa menina muito inteligente e que põe todo mundo no bolso, mas que não fez nada, não tem jornada de crescimento, ela não tem um mentor, ela não tem sofrimento, né? Porque é o sofrimento que foge a gente. Eu assisti ontem o Matrix, eu lavei minha alma, né? Ver o Neo, né? Ver a batalha que ele enfrentou, ver o Morfeu, né? Ver a pílula azul. Tem que escolher a pílula vermelha, Red Pill, tem que escolher a pílula vermelha, porque enquanto escolher a pílula azul, vai ficar presa na cosmeticidade. O que é cosmeticidade? É a plasticidade. Sim. Cosmos, cosmético vem de cosmos, e cosmos é a ordem, o arranjo, o conceito estético de beleza, do grego. Então é essa plástica que envolveu o mundo. Então a gente vive num mundo de homens de plástico, Lucinho. Sim, exato. É textura, é aparência. E aí, essa coisa do arquétipo é muito preocupante, porque se reproduz. Você acabou de falar aí do rapaz lá do Duna, o jovem rapaz que não precisa de igreja e que não ora em nome de Jesus, que cria um Deus à sua imagem. Isso está se reproduzindo que nem uma epidemia no mundo, entendeu? Eu não preciso dos outros. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você foi ferido na comunhão, você só vai ser sarado na comunhão. A igreja é um lugar de gente imperfeita, como ferro com ferro se afia. É na igreja que a gente é treinado, equipado pelos dons apostólicos, pelos ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que não sejamos como meninos agitados por qualquer vento de doutrina. Mas o pessoal não tem Bíblia, Lucinho. Eles têm um livro de filosofia.
Isso. Hoje eu cheguei a uma conclusão. Eles passam 5 anos na universidade para aprender alguma coisa que desconstrói aquilo que nós somos como civilização. Um Sim. diploma não garante um teólogo, um Não. pastor. Se alguém chegar com um diploma e falar, eu quero ser pastor na comunidade, ele não vai ser. Por quê? Porque um diploma não te faz um pastor. Um diploma não faz um psicólogo. Porque uma Não. pessoa tem um diploma de 5 anos que estudou psicologia, ele é um perito que vai induzir, conduzir, levar as pessoas até uma cura, uma restauração. Eu tenho uma boa crítica sobre isso, vou poupar de fazer hoje aqui. Vou não. Boa parte desse pessoal que faz psicologia faz para se curar. Sim, para se curar. É isso Não mesmo. faz para curar os outros. E o Não. que eu tenho visto de conselho, mau conselho, de gente que entra nesses consultórios e sai de lá divorciado, porque o cara diz, não, agora você deu a sua vida muito para os outros, agora é hora de você soltar os seus bichos. E tem outra, muita gente que faz teologia faz Deus para si mesmo, para crer em Deus. A pessoa não crê em Deus, ou crê de uma forma dúbia, aí ela entra para a teologia para ver se torna uma pessoa crente de verdade. Aí lá dentro do seminário teológico é que vem para fora os arquétipos errados que estão lá dentro. Jesus sim, igreja não, é uma das frases mais faladas hoje na Europa e nos Estados Unidos. Jesus sim, igreja não. Por quê? Porque tem arquétipos que estão dizendo, pessoas que estão falando. Vou dar um outro exemplo aqui, o Justin Bieber. Eu não vou dizer que eu não creio que aquele rapaz teve uma experiência com Jesus, mas ele hoje não tem igreja, não tem pastor. Mas ele lançou recentemente uma linha de maconha. E aí as pessoas estão dizendo, olha o Bieber, o pastor dele caiu no adultério, ele faz shows, ele tá com todo mundo, então eu posso ser esse cristão que eu vou viver em cima do fio da faca. Eu posso viver dessa maneira e o filme aplaude isso. O filme mostra que as pessoas, mesmo sabendo do fim, ninguém corre para Deus. Todo mundo começa a saquear lojas, todo mundo começa a praticar sexo um com os outros, a se embriagar, a usar drogas, a beber. Por quê? Porque Cristo, eles estão apresentando um modelo de sociedade que foi totalmente onde Deus foi eliminado. A presidente é uma pessoa completamente só pensa na política. Maluca. Maluca. E o filho dela, aí eles colocam o filho da presidente como chefe de gabinete. Isso é um ataque, eu vejo, como uma coisa até referente ao nosso presidente. É porque o filho do presidente Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro. É uma tentativa de atacá-lo. E aí eu estou vendo que fizeram um meme colocando o rosto dele na capa do cartaz do filme. Não olhe para cima, e o presidente Bolsonaro olhando para baixo. Então existe o tempo todo um ataque incessante. Eu chamo eles de novo Adélio. É o novo Adélio. Quanto mais facada dá, mais promove. Quanto mais fala mal... E eles deveriam perceber isso, JB. Se eu quero que você caia, sabe o que eu tenho que fazer? Ignorar você. Mas se eu fico falando de você, eu te promovo. Mas eles não conseguem ver. O grito deles, dessa minoria, é muito alto. Eles gritam muito alto. E a maioria cristã, conservadora, eles têm medo de um posicionamento mais claro, mesmo diante de um filme desse. E aí eles preferem falar, não, vocês estão exagerando. Isso é só um entretenimento, é um filme, é para a gente rir, é para a gente pensar no que aconteceria caso um cometa caísse na Terra. É tudo menos isso. Aquilo ali é um panfleto, se eu fosse falar, escrito por marxista, leninista, progressista. A escola de Frankfurt sentou e fez aquele panfleto, entregou para todo mundo e assinou. Se não tivesse assinado, tudo bem, mas assinou e entregou. E alguém ser tão... Em inglês a palavra é naive. É inocente mesmo. É muita inocência. Pessoas já formadas, adultas. Tudo bem o adolescente vê aquele filme, fala, ok, eu ri. Ok, mas nem como cômico, nem como algo, nem como uma sátira. Eu pude me alimentar daquele filme. E outra, terminou de forma muito confusa. Muito confuso. Eu estou falando aqui agora roteiristicamente falando. Eu conheço um cara que ele produz filmes e ele falou para mim, Lucinho,
O roteiro desse filme é um monstro de 7 cabeças. Eles fica muita ponta solta e muita coisa esquisita. E, de repente, milhares de anos depois, a nave cai num planeta habitável e eles saem e vem um monstro e come a presidenta. É um final que já passou para utopia. Não tem nem a ver com graça, com comédia mais. Agora, outros assim virão. A minha pergunta é: qual vai ser a reação da gente ao assistir essas mensagens? Porque isso para mim é pregação, JB. Para mim isso é mão. Propaganda. Propaganda. Você sabe que é propaganda. Mas palavra... eu gosto da propaganda escrachada porque ela é muito visível. O problema é quando ela é sutil, porque ela, como você disse, ela foi sutil um dia. Foi. A informação é a janela de Overton se movendo, né? Ela era feita de uma maneira assim emotiva. Ela apelava, né, aos sentimentos mais altos da humanidade, né? Só que agora chegou no extremo. Nós estamos vivendo a era dos extremos, né? Não foi o século curto, né, do Eric Hobsbawm que dizia do século XX. Nós estamos vivendo um momento de polarização completa. Não tem mais como se esconder. O justo vai ser mais justo, o ímpio vai ser mais ímpio. Crente é crente mesmo, de verdade. Ou vai aparecer esses aí que querem dizer que são, mas que são, na verdade, outra coisa. Por quê? Porque eles não têm como fundamento, como referencial fixo de conteúdo axiológico, como referencial de valores, as escrituras. Eles querem até, hoje, atualizar a Bíblia. Gente, a Bíblia continua sendo o nosso livro, é o livro com a nossa base de crença, de fé. E se você não tem uma visão sobre esses assuntos que eu publiquei esse livro por conta disso, porque eu quero dar às pessoas uma visão bíblica sobre os assuntos polêmicos da sociedade. Discurso de ódio, o que a Bíblia diz sobre isso? Imigração, o que a Bíblia diz sobre imigração? A Bíblia fala sobre todos esses temas. A Bíblia tem um código sanitário. Tem. É incrível como... E antes de Louis Pasteur, antes do século XX chegar ao século XIX, a Bíblia já falava sobre como lidar com os enfermos no meio dos sãos, que era para separar o leproso. E o leproso era afastado, segundo os judeus, meus amigos aqui, segundo muitas crenças rabínicas, por causa da língua. A lepra é resultado do pecado da boca. A lepra era chamado o pecado da boca. As pessoas ficavam leprosas porque falavam demais, caluniavam, difamavam, e aí ficavam doentes. E tem gente assim, leprosa na alma, porque não consegue segurar a língua. Né? A língua está destruindo a sua vida, está contaminando outros, porque ela em si mesma é uma fonte de insatisfação, uma fonte de amargura, uma fonte de inveja, uma fonte de ódio. Lucinho, eu estou assustado por causa dos comentários que eu vi na crítica que eu fiz ao filme, por eles não serem somente superficiais, como eles serem muito voltados a um marxismo, a uma visão diferente daquela que a Bíblia preconiza. Eu não sei qual é a sua experiência, eu acho que você é bem criticado também, quando você coloca qualquer coisa que não seja o politicamente correto, qualquer coisa que não seja a tendência. Porque se você abre, por exemplo, as críticas desse filme aí na internet, pelos meios, pelas mídias, pela mainstream mídia, você vai ver aí uma ovação, né? O pessoal está fazendo, assim, você vai ver a fotografia do Trump, a fotografia do Bolsonaro associada à presidente, a fotografia do filho do presidente associada ao filho lá da presidente, a fotografia lá do Leonardo DiCaprio, o ator, com o Átila Lamarindo, meu Jesus de Nazaré, Jesus, tem muito... Gente, é demais, assim. É um exagero, é um excesso. Sim. E as pessoas não conseguem ver o mínimo. Não conseguem... O mínimo. Sabe que cena que me vem à mente o tempo todo, JB? A pessoa assistir um filme desse e não enxergar, é a serpente conversando com Eva e a Eva não se dando conta do que estava acontecendo. E só foi descobrir depois. Eu vejo que essa cena se repete. A serpente continua usando todos os recursos para dizer: não é bem isso que Deus falou.
E hoje, a grande arma porque Satanás veio com a grande sacada agora. A sacada é, se é no campo das artes, não se pode condenar. Então, por exemplo, põe um homem nu na rua, ele vai preso. Mas se põe um homem nu no museu, você pode ir lá e tocar o pênis dele, pode. É arte. É arte. Então, já que o filme é um filme, não se pode criticar a sétima arte. Um filme você engole do jeito que ele vem. Você não pode dialogar com o filme, mas pode sim. Nós podemos sentar depois do filme e dizer, olha, esse filme é um panfleto. E não é o pior do McKay. Como você falou, eu assisti o Vice, e o Vice, eu vou te dizer, o Vice, eu quase vi Lenin levantando do caixão e entregando o filme. Parece que foi ele que foi o roteirista, o criador do filme. Então, assim, essa inocência, JB, das pessoas não perceberem o mínimo, o óbvio, isso é assustador e isso me faz pensar também no tipo de pastoreio que elas estão recebendo. Se eu fosse o pessoal adquirir esse livro, é da editora Chara. Editora Chara, Não Seja Manipulado, meu amigo Jim Gallo, ele foi conselheiro do Trump, esse cara. Ele era um dos pastores que aconselhava o Trump. E ele escreveu esse livro, que é um livro incrível sobre cosmovisão cristã, para falar desses temas mais críticos da sociedade. Mas, Lucinho, eu falei para você que ia ser uma live rápida. Eu sei que você tem uma live mais tarde aí. Eu quero te agradecer. E quero só desafiar você a não somente comprar o livro, está lá na editorachara.com.br. Alguém pode escrever aí, editorachara.com.br. E eu vou mandar o livro para você pelo correio, Lucinho. Não sei se você vai estar em casa, senão você pega no final do mês. Se você for viajar, me avisa que aí eu não te mando. Eu espero no final do mês. Pode mandar, porque esse eu não li, não. Já li quase tudo da Chara e estou, inclusive, fazendo minha propaganda aqui. Eu revendo os livros da Chara, quase todos, na minha loja online. Eu tenho hoje 12 ou 13 livros que a gente revende e está chegando mais, porque a editora Chara tem abençoado muita gente e é vacina contra esse tipo de propaganda errada, errônea que a gente vê como num filme desse. Obrigado pelo convite e toda vez que quiser nós estamos aqui. Você citou o Lenin aí, só para terminar. O Lenin dizia o cinema é a nossa principal arma. Sim, sim. Gente, se você for olhar a história, o Hitler usou e abusou do cinema para poder contar as histórias que ele queria. Foi o escritor de Criatividade S.A., Ed Catmull, que é o presidente dos estúdios Disney e Pixar, ele dizia que a criatividade vai ganhar o mundo. Quem contar a melhor história vai ganhar a guerra cultural. Ela era fascinado por museus e por peças teatrais. Ele conhecia de cor as plantas dos teatros, dos maiores teatros da Europa. Ele era um homem brutal para matar, mas ele era refinadíssimo na questão de pintura, de artes, e eles sabiam que a guerra seria ganha, seria a guerra midiática, é a guerra da mídia que a gente está vendo hoje. Então, JB, quem sabe a gente não faz uma live mais para frente, porque a pergunta que os jovens estão me fazendo hoje, os jovens homens e mulheres cristãos, é o seguinte, Lucinho, beleza, estamos entendendo agora que tem muita fonte poluída, mas agora de que fonte beber? E quando eles perguntam de que fonte beber, eles não estão somente falando da questão como você ou como pregador A ou B, não. Eles estão perguntando também de onde receber notícias de fonte não poluída. Seria, quem sabe, um tema aí para a gente fazer uma próxima live sobre pessoas ou instituições que estão tentando trazer a verdade e que estão tentando manter os valores da família, Deus, pátria, valores que nós amamos e porque o pessoal fica sem rumo. Lucinho, você fala que ou é Jesus ou é G1. Então eu faço o quê? Eu viro um alienado, eu subo para cima de uma montanha e viro um eremita? Não. Tem canais, tem pessoas, tem livros, tem editoras, tem filmes, tem séries, tem coisas que estão falando coisas boas, né? Como a gente tem insistido aí, por exemplo,
a série The Chosen. Aquele Jesus ali é o Jesus mais legal que eu já conheci. Eu queria encontrar aquele Jesus, JB, porque um Jesus humano, alegre, um Jesus livre, um Jesus despreocupado, assim, realmente como eu penso o Filho de Deus. Então, às vezes, seria uma ótima a gente fazer uma live sobre isso. Vamos fazer sim, vamos marcar, vai ser uma alegria poder fazer. Eu tenho aqui, ó, eu estou olhando aqui, ó, Conflito de Visões, Thomas Sowell. Ninguém ouviu falar do Sowell, é um economista negro. Negro ou preto que se chama hoje, assim, que a gente nem sabe mais o que é o politicamente correto. O bolo da nega maluca é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Carro velho é carro clássico, não pode chamar mais ninguém de gordo. Eu estou vendo aqui, ó, na minha... Jordan Peterson, Roger Scruton, Theodore Darren Peele. Essa turma toda, ninguém sabe quem é. Por que não sabe? Porque eles foram para a universidade e a universidade foi sequestrada. Como dizia na teoria do Derrida, um parasita sequestrou o DNA da sua vítima e introduziu o seu próprio DNA. A batalha ganha por dentro. Mas vamos fazer assim, vai ser uma alegria. E eu quero sugerir, você falou de Jesus aí, eu preguei uma mensagem na última quinta-feira, que foi dia 23, antes do Natal, sobre Jesus. E a desconstrução é muito antiga. Jesus é o homem mais odiado do mundo. Sim. Né? Se você for ver, a gente tem ali no cinema o filme do Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, que era a ideia de que Jesus estava tentado de ficar com Madalena ao invés de ir para a cruz. Exato. Né? Aí depois vem o Dan Brown com a mesma história, né? Que Jesus tinha, inclusive, gerado os cruzados a partir da família que ele tinha tido com Maria Madalena. Aí vem o James Cameron e descobre o túmulo de Jesus e de Maria Madalena e de seus filhos lá em Jerusalém. Qual é a evidência científica que ele tem? Não tem nenhum. É só lacração, é só para chamar atenção. O Cameron é o diretor do Avatar, onde o bom selvagem é bom, o índio lá é legal, e os caras que vêm do Ocidente com as suas metralhadoras são os caras maus, os caras ruins da sociedade. Tudo é muito, assim, está muito, muito presente. A ideologia do Rousseau, de que o homem não é mau, ele é produto do meio, está bem presente em todas essas histórias. Não há nada novo debaixo do céu. Mas o filme, além do The Chosen, tem um seriado do Jesus Esquálido aí, não sei se você viu, na rede, passava numa rede, numa emissora, a maior emissora que existia no Brasil, o Jesus assim, olhando para Madalena de longe, flertando, um sujeitinho fraco demais, assim, pintado como Jesus. Gente, e eu preguei essa mensagem, vai para o YouTube amanhã cedo, eu acredito que valia muito a pena se você está aí nos assistindo e que você quiser entrar no meu canal e assistir lá no JB Carvalho. Quem é Jesus? Mas o Jesus que eu mais gostei de cinema até hoje, junto com o The Chosen, que é fantástico, é o da Paixão, do Mel Gibson. Ah, sim. Não existe um filme para mostrar o sofrimento de Jesus daquela forma, não foi feito nada parecido até hoje. Está chegando aí o segundo filme, que é o Paixão 2, que vai falar sobre a ressurreição. Estou muito empolgado para assistir. Jim Caviezel é o ator. Agora, é isso que a gente está falando aqui. O Satanás descobriu que se ele travestir as ideias dele de arte, todo mundo tem que aceitar. E quem não aceitar é fóbico de alguma fobia. Só que nós não vamos ficar calados. Nós não vamos assistir. É um filme de Hollywood. Ok, pode ser filme de quem quiser. Pode ser peça teatral de quem quiser. Pode ser livro de quem quiser. Né? Eu fico imaginando os apóstolos vendo. A gente vê que João combateu o agnosticismo, a gente vê que os apóstolos combateram problemas seríssimos da igreja primitiva, e nós hoje temos que levantar nossa voz e falar, porque nada mais demoníaco do que travestir ideias diabólicas de entretenimento. Olha que fantástico. Olha, o Gramsci, tanto a escola de Frankfurt como o Herbert Marcuse, que era o mais progressista da escola de Frankfurt, e o Gramsci, que foi o italiano da Carta do Cárcere, que influenciou muito o Brasil, ele dizia que se você tomar a superestrutura, que é religião, educação e arte e entretenimento, você vai conquistar a sociedade. Então foi isso que eles fizeram. Eles estão nessa estrada aí há 50, 100 anos, trabalhando em cima disso. A escola de Frankfurt faz daqui a 3 anos, 100 anos. E nós acordamos agora. Dormimos um longo sono e agora começamos a ver, inclusive, olhar
esses filmes que estão passando e fala: o que está acontecendo? Que loucura é essa? Que não olhe para cima. Jesus disse: quando tudo isso acontecer, olhe para cima, gente. Agora, assim, tem uma mensagem bem subliminar ali, que é: se vocês não ouviram os cientistas, e aí o mundo vai acabar, entendeu? Porque vocês não quiseram ouvir. Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês não estão ouvindo a ciência. Essa ciência aí vem com essa. Exato, exato, isso mesmo. Mas o que Jesus falou foi para olhar para cima. Olhe para cima, porque está próxima a vossa redenção. Então, eu creio nesse Jesus que manda a gente olhar para cima, não para ver um cometa. Eu creio que 2022 vai ser um ano maravilhoso. Eu estou empolgadíssimo. 22, JB, é o número da loucura. Só que loucura boa, loucura sã, loucura que te cura, loucura por Jesus. É dessa loucura que a gente tem que falar. E a sociedade hoje precisa de uma overdose de Jesus, porque a gente hoje tem visto uma overdose de mentiras mesmo, de falácias e de coisas que estão tudo travestidas. Mas a Bíblia diz para condenar as obras infrutuosas das trevas. A gente está condenando, mostrando, e o preço que a gente paga muitas vezes é a crítica. Mas vamos embora junto, em nome de Jesus. Então, olha, Lucinho, feliz 2022, Amém. 2022 olhando para cima, porque do alto nos vem o socorro. Isso. Porque não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Né? Olhai para o alto, onde Cristo habita. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, olhe para cima, sim, porque de lá vem o Salvador, o Amém. Cristo ressuscitado, glorificado, excelso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O aumento do seu governo será paz sem fim. Lucinho, feliz 2022. Feliz 2022 para todos vocês. Muito obrigado. Para você também. Feliz ano novo para toda a família e para todo mundo que nos assiste. Beijo, beijo, gente. Obrigado, Lucinho Barreto, meu amigo. Vejo você aqui. Vou mandar o seu livro. Tá bem, manda sim. Um Valeu. abraço. Obrigado, gente. Tchau.